Olá, você está em mais um Eleições 2026. O Grupo RS e o jornal RS Connect está fazendo essa série de entrevistas para que você, eleitor, conheça melhor os nossos candidatos. E hoje nós estamos aqui com o pré-candidato, o senhor Sidney Elias, do Novo. Seja bem-vindo, Sidney. Muito obrigado. E a nossa entrevista, ela tem como característica tentar colocar o entrevistado numa saia justa. Certo. Com perguntas que vêm do pessoal de casa mesmo. Ótimo. E vamos começar então. E ela é dividida em alguns blocos. Certo. E esses blocos eles vão ser subdivididos para que a gente possa facilitar a nossa entrevista. Então vamos começar aqui pelo primeiro bloco, que é representatividade de Franca e região. Sim. Então você, como pré-candidato, sabe, como todos nós, da importância de Franca dentro da nossa região. Ela tem uma importância econômica e social muito grande, dentro do cenário paulista. Só que Franca ela vem perdendo, dentro do cenário político, muita influência, porque nós não conseguimos já há muitos anos trazer deputados estaduais ou federais da nossa cidade para a Câmara, tanto do Estado quanto da Federação. Você, o Sidney, você considera que a pulverização eleitoral, o excesso de candidatos, atrapalhou Franca nesse sentido? Eu penso que não, porque o mesmo problema que nós temos aqui em Franca existe em todas as cidades. Hoje nós estamos com 34, 35 partidos e todos eles têm o direito de lançar seus candidatos. Então nós precisamos fazer uma reforma estrutural na lei para diminuir um pouco de partidos e agora com essa está diminuindo através dessa como é que eu falo? A cláusula de barreira. A cláusula de barreira tem diminuído, tem dificultado um pouco mais. Mas esse problema nós temos assim em praticamente todas as cidades. Eu acho que para resolver isso também seria interessante nós termos o voto distrital ou distrital misto, porque aí nós elegeríamos pessoas locais. Mas é complicado esse sistema e favorece as pessoas que já estão no poder e as pessoas da capital, onde tem a população maior. Mas não é só Franca, não. E nós estamos também esquecidos, não só na questão dos deputados. Nós vivemos um período de praticamente 30 anos de governo PSDB, que praticamente não teve investimento nenhum na nossa região. Você vê agora, depois de quantos anos que nós conseguimos um hospital do Estado. Olha para trás, nesses 30 anos, o que nós tivemos nesse período, E todos os candidatos, eles defendem a necessidade dessa representação regional. Sim. Na prática, porém, a gente vê que acaba favorecendo nomes de outras regiões, e a gente tem muita dificuldade para fazer o nosso deputado. Como que o senhor justifica a sua candidatura dentro desse contexto atual, desse excesso de candidaturas que tem? Eu penso assim, não basta ser um candidato local, tem que ser um candidato preparado, experiente, que realmente vai executar suas funções. Essa questão de candidatura, muitas vezes a pessoa entra para ajudar o partido, entra por causa do fundão, que é um dinheiro que muitos partidos injetam nessas candidaturas, e a maioria deles é para fomentar o puxador de voto lá em cima. Então, na verdade, a pessoa vota num amigo, vota numa pessoa boa, daqui de Franca, mas vai estar ajudando a eleger uma pessoa que já está lá há muitos anos, que de repente é de uma ideologia totalmente ao contrário do que é a pessoa. Então a minha candidatura ela vem mais nesse sentido. É uma candidatura para não ter pegadinha. A pessoa que votar em mim, ela pode ter certeza que eu vou representá-la
sem enganação, sem trair a sua confiança. E caso também não seja eleito, o que foi eleito do meu partido, ele tem os mesmos valores e princípios que eu tenho, entendeu? Porque hoje o que mais se vê é a traição partidária. Então a pessoa é eleita e chega lá, vota totalmente contra o que o eleitor pensa. Então é nesse sentido que eu penso que a minha candidatura ela se diferencia das demais. Certo. E você acredita que em algum determinado momento o interesse coletivo da região ele deve prevalecer sobre os projetos políticos individuais? Ah, com certeza. Isso aí passa um pouco pelo que nós acabamos de falar. Quando você lança uma candidatura, você solta com clareza o que você pensa, o que você quer, e as pessoas te elegem com aquela esperança de que você realize aquilo que elas querem, né? Então aí vai a sua individualidade, ela vai levar em consideração o que a população, o que seus eleitores querem, entendeu? E então e nisso não tem assim o que falar, porque se eu faço uma campanha baseada numa bandeira, eu não vou chegar lá e fazer uma coisa diferente. E outra, eu que trabalho, eu fui presidente da UDECIF por muitos anos, um grupo de cidadania, eu penso que a participação popular é fundamental em todas as decisões importantes que nós temos que tomar. Certinho. E, na sua opinião, o que Franca perde quando deixa de eleger um deputado federal? Hoje com essa nova formação dessas emendas, nós perdemos muita verba. Porque cada deputado federal, vamos falar assim, um soldado raso, que ele tem nada 30 milhões para distribuir durante o mandato dele, não sei se é por ano, por mandato. E nisso, a região toda perde, porque essa verba pode ser destinada para outros lugares, para outros setores. Apesar que o Novo nunca deixou Franca na mão, viu? Todos os nossos deputados sempre olhou com muito carinho em Franca. Inclusive a nossa deputada Aderana Ventura, ela está sempre enviando verbas para Santa Casa de Franca. O Ricardo Salles também mandou para o Allan Kardec. E eu estou sempre cobrando eles lá também. Certo. E vamos então para o bloco 2, que é a parte de economia e geração de empregos. Pois não. Né? A gente sabe que o Brasil ele possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, principalmente entre os países emergentes. Porém, ele continua com dificuldades na prestação dos serviços básicos. Né? No seu ponto de vista, o problema está na arrecadação, que é insuficiente, ou na gestão, que ainda está precária? Com certeza, é a gestão. O Brasil é um país muito rico, só que nós vivemos como se fosse um país pobre. Por quê? Se arrecada muito e essa arrecadação ela é mal utilizada. Então nós temos que otimizar isso para que esse dinheiro volte em serviços, volte em boa prestação de saúde, segurança, educação. E nós não vemos isso hoje. Hoje o dinheiro é desviado em corrupção. Para você ter uma ideia, até a aposentadoria dos velhinhos eles meteram a mão. Então não há dinheiro que chegue. E não é aumentando impostos que vai resolver o problema. Pelo contrário, hoje vai ser apertando o custo do Brasil. Vai crescendo muito, vai afugentando os nossos empresários, quem produz e dá emprego, né? Você vê o tanto de empresa nossa hoje indo para o Paraguai. Isso é uma coisa assim, né? Inaceitável, né? Sim. E ainda dentro dessa seara, se fala muito hoje sobre a taxação das grandes fortunas. Sim. Né? Alguns defendem, outros não defendem, dizendo que isso vai afastar os investimentos. Né? No seu ponto de vista, as grandes fortunas devem ser taxadas ou tem um outro caminho? Eu sou contra a taxação das grandes fortunas. Esse não é o caminho. Porque se você começa a cobrar mais impostos e você afugenta os grandes investidores, principalmente os internacionais, porque hoje, no país globalizado, no mundo globalizado, né,
eles têm outras alternativas. Então eles deixam de vir para o Brasil para poder ir para outros lugares. E outra, nós já temos uma cobrança abusiva. Hoje, as grandes fortunas, as pequenas fortunas, os mais humildes e necessitados são severamente taxados. Nós não podemos mais falar em cobrança de impostos. Certo. E para você, o Estado brasileiro é maior do que deveria ser? É um Estado inchado, né? É tipo um elefante numa cristaleira. É um Estado que ele é inoperante. Nós só temos assim números positivos hoje na nossa balança comercial devido ao agro, que é o nosso maior exportação vem do agro, né? E nós temos que começar a agregar valor nessas exportações, porque hoje nós exportamos muito matéria-prima e minérios de ferro e importamos produtos acabados. Então esse é o nosso grande desafio do futuro, que é agregar valor nas nossas exportações. Certo. E você é favorável ou contra a privatização de empresas estatais como Correios, Banco do Brasil? Não, sou totalmente favorável. Para você ter uma noção, o Correio ele já estava prestes a ser privatizado quando terminou a gestão do governo passado. Aí o Lula entrou e cancelou o processo de privatização. Na época, eu lembro que tinha grandes empresas que estavam interessadas em adquirir o Correio. Entre elas, Magalu, Mercado Livre, Amazon. Já estava praticamente acertado já. Aí cancelou a privatização, qual foi o resultado? 12 bilhões de prejuízo, que quem teve que pagar? O povo. Agora esse ano já saiu os números também, já mais 3 bilhões de prejuízo. Então, é óbvio que isso não é função do governo. O governo tem que se preocupar com saúde, educação e segurança. Onde o governo põe a mão não dá certo. Então, eu sou totalmente favorável à privatização. Certo. E o que impede o Brasil de crescer de uma forma consistente, no seu ponto de vista? Aí tem vários fatores. Um crescimento, ele passa por várias coisas. Um governo bom, nós temos que incentivar a educação, temos que ter uma política pública muito eficiente, mas eu penso que a geração de renda hoje, ela depende de diminuição de impostos, porque hoje nós temos uma lei trabalhista muito inflexível e ainda agora eles estão querendo ainda deixar mais difícil com esse negócio da fim da escala 6 por 1, né? E baixar o custo do Brasil. Aí você atrai investimentos, você gera renda e todo mundo sai ganhando. Certo. E você é favorável de se retirar ou reduzir alguns privilégios de algumas categorias do setor público? Ah, com certeza. Isso aí é uma coisa que todos os nossos mandatários do Novo, nós temos essa filosofia. Tanto que quando a gente se propõe a sair candidato, a gente já, inclusive, já até assina um compromisso de ter a metade do que tem direito de assessores, penduricalhos, essas coisas. Então, o Novo, a filosofia dele já nasceu com ele e todos os candidatos do Novo têm essa filosofia de diminuir. O funcionário público é o braço que faz a máquina mover. Nós não podemos generalizar. Tem os bons e os maus funcionários públicos. Então, eu penso que os bons têm que ser incentivados, tem que ter bônus, porém, nós temos que ter um mecanismo para a demissão dos maus. De repente, passar por uma avaliação de cada serviço. O funcionário que não seja bem avaliado, ele vai responder um processo disciplinar. Nós temos que mudar, porque hoje a pessoa fica lá, ela se acha intocável, que não pode mais ser demitida, né? Então isso aí é muito ruim para nós. Certo. Então a gente vai agora para o nosso terceiro bloco, né, que é um outro assunto muito também visado, digamos assim, e muito, muito mesmo, que é a segurança pública e a justiça. Certo. Né?
E a gente sabe que o Brasil ele possui uma das maiores populações carcerárias do mundo. E mesmo assim, com tanta gente presa, ele continua registrando altos índices de violência em todas as esferas. No seu ponto de vista, o problema está nas leis, na aplicação dessas leis ou na própria estrutura do sistema prisional? No meu ponto de vista, está nos três problemas. As três coisas têm fundamento. Porque eu, como advogado, apesar de não ser especialista na área penal, né? Eu gosto mais do direito administrativo, que é a minha área, né? Eu penso que as leis são brandas, elas precisam ser mais rígidas. A aplicação também, muitas vezes a pessoa recebe uma pena, mas ela não cumpre nem um quarto da pena, já está na rua de novo. E também tem a questão das audiências de custódia também, que a pessoa chega lá, às vezes já é reincidente e é liberada. Então, assim, o que eu vejo? Não há o temor da lei. O criminoso ele não se sente ameaçado. O sentimento que eu acredito que eles tenham é que o crime compensa. Né? E nós temos que mudar isso, de alguma forma. Melhorar o sistema carcerário, que às vezes também vira uma escola de ladrão, de bandido. Às vezes a pessoa comete um crime leve lá e já sai um criminoso condecorado lá de dentro. Então nós temos muitas falhas nesse sentido. De repente até a questão da privatização do sistema carcerário, que seria talvez uma alternativa viável que eu defendo. Certo. E ainda seguindo nessa seara, você é a favor da redução da maioridade penal? Se sim, por quê? Sim, claro. Eu penso assim, se o jovem de 14 a 17 anos, ele tem a consciência de cometer os crimes hediondos, ele também tem a capacidade de pagar. Ele tem que ter a consequência proporcional ao que ele cometeu. E para isso eu defendo, assim, além da redução da maioridade penal, né, a alteração do ECA, porque o ECA ele generaliza muito e nesse ponto ele passa a mão em cima da cabeça de criminosos. Você vê, o próprio crime organizado recruta os jovens para trabalhar para eles, porque eles sabem que nada não vai ter consequência nenhuma. Então eu sou totalmente favorável. Certo. E o Congresso deveria discutir, na sua opinião, a prisão perpétua? Ou você acha que ela não se encaixaria na realidade brasileira? Não, eu sou contra a prisão perpétua. Primeiro porque o judiciário erra muito. Seria uma coisa que o Brasil ainda não está preparado para implementar. Porém, eu sou favorável a penas mais duras, mais rígidas e eficientes para o nosso país. A prisão perpétua e pena de morte, eu acredito que levaria muitas pessoas inocentes aí a ser condenadas injustamente. Certo. E hoje nós sabemos que as facções criminosas elas estão espalhadas, né? Elas saíram dos grandes núcleos, né, das cidades e se espalharam aí por todo o Brasil e até pelo mundo, né? A gente tem o caso do PCC, do Comando Vermelho, e elas exercem influência em todos os aspectos, na economia, no território, na política. E o Congresso, ele tem sido eficaz no combate a esse problema? Eu não vejo eficácia, não. Temos avançado em algumas pautas, tá? Mas teríamos que avançar mais. Hoje, eu acompanho muito de perto todas as votações do Congresso. Eu sou muito ativo nessa área. Até eu brinco que eu sou o 16º vereador voluntário aqui de Franca. Porque eu já estou no meu praticamente 4º mandato, desde 2010, acompanho as sessões da Câmara e tudo. E da mesma forma eu acompanho as votações importantes da Alesp e também
do nosso Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, assim, eu sou muito ligado e me atualizo constantemente. E eu percebo claramente que tudo que é questão de segurança pública, os partidos de esquerda votam contra. A gente precisa de ter um Senado, principalmente um Senado forte, para que nossas políticas públicas e penais sejam melhoradas. Nosso Código Penal ele é de 1941, se não me engano. Então nós temos que mudar muita coisa. E para isso nós temos que eleger pessoas comprometidas com a pauta da segurança pública. Certo. E a gente está indo para o próximo bloco, ainda dentro desse mesmo tema, porém subdividido, que é drogas, costumes e sociedade. Certo. E há pouco tempo atrás, o STF entrou na seara de legislar algumas coisas e estabeleceu critérios de diferenciação entre o usuário e o traficante, né, no caso de maconha. O senhor concorda com essa decisão do STF? Eu não concordo. Primeiro porque o STF não tem a competência de legislar. A competência de legislar ele é originária do Poder Legislativo, né? E hoje o que nós temos visto é o ativismo judicial muito grande, se intrometendo em pautas que não é sua competência, né? E eu sou favorável da PEC 45 de 2023, que ela já foi aprovada no Senado e agora está na Câmara esperando o presidente desengavetar para que ela seja votada. Essa PEC ela é muito interessante, porque ela é contra qualquer quantidade de porte, ela criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas. E só que ela diferencia o traficante do usuário, sendo que o usuário, a pena dele pode ser convertida em tratamentos, em prestação de serviços. Então é uma PEC muito interessante que se ela for para o próximo mandato e eu estiver lá, tiver o prazer de estar lá, eu votarei favorável nesse sentido. Certo. Você acabou de falar, né? Você acha que o Congresso, hoje, ele só não está votando essas coisas que o próprio STF está se intrometendo por medo? Com certeza. Tem muita coisa que ela é impopular, né? A gente viu claramente agora na votação do fim da escala 6x1 que as pessoas, os congressistas lá da Câmara, da Casa Baixa, né, votaram tudo a favor, com medo de não serem reeleitos. Isso coloca o Brasil numa saia justa. Eles estão pensando em si mesmo em detrimento do Brasil. Tanto é que, inclusive, hoje eu postei nas minhas redes sociais, se vocês puderem entrar lá, que o próprio governo já está recuando, porque ele já sentiu que isso vai trazer um desequilíbrio muito grande, inclusive nas contas públicas. Tarifa de ônibus mais cara, inflação, desemprego, informalidade. E eu assim, falo com muito orgulho. O Novo foi o único partido que votou contra essa proposta populista e eleitoreira, entendeu? Porque, mesmo assim, perdendo votos, às vezes arriscado perder votos da população que não entende profundamente essa discussão, ele foi pensando no bem do Brasil, né? Então nós temos que parar com essas medidas populistas, né, em véspera de eleição. Certo. E ainda nessa seara de perguntas indigestas, né, a gente vê dias atrás a discussão sobre o aumento das possibilidades para o aborto. Sim. Né? Você é a favor ou contra aumentar essas possibilidades para que aconteça o aborto? Não, eu sou contra aumentar, porque assim, primeiro, como cristão, eu sou a favor da vida, tá?
E eu concordo com as 3 possibilidades hoje que a lei permite o aborto. Ou seja, é o risco à vida da gestante, né? O aborto provocado por um estupro, né, da vítima, e a terceira é o aborto para fetos anacéfalos, né, que tem problemas no feto. Certo. Então, eu concordo com essas 3 medidas. Fora isso, eu sou contra. Certo. Eu penso que tem que haver mais uma conscientização para que se evite a gravidez indesejada, né? De repente, os pais orientar melhor os filhos e tudo mais, para que não ocorra essas gravidezes indesejadas. Mas eu sou totalmente contra a ampliação do rol do aborto. Certinho. Então vamos agora para o 5º bloco, né? Democracia e suas instituições. Pois não. A gente comentou aqui da interferência, né, do STF na Câmara. Por que você acha que hoje existe esse desequilíbrio dentro dos 3 poderes? Hoje cada poder ele quer ter um protagonismo sobre o outro, né? E o que eu vejo? Enquanto o STF estava trabalhando para favorecer um poder, ninguém falou nada, ficou quieto. Agora mudou de situação, começou a se alarmar. Então, eu penso assim, os 3 poderes têm seus problemas, tá? Todos eles. Nós temos corrupção no judiciário, no legislativo e no executivo. O judiciário até então era visto um pouco melhor que os outros, mas agora, quanto aos últimos acontecimentos aí, nós vimos nas pesquisas que o judiciário está totalmente desacreditado, né? É um poder que tem que dar exemplo para os outros, né? Então eu penso que a Constituição é bem clara, ela tem que ter harmônicos e independentes, né? E hoje não é, você vê, hoje o governo, por exemplo, perde uma votação no Congresso, no outro dia ele já entra no Judiciário para tentar anular uma medida que foi votada por representantes do povo. Então, assim, tem que acabar com esse ativismo, tem que acabar com essas decisões monocráticas. Um governo tem que respeitar cada um no seu quadrado, para que as instituições voltem a ter credibilidade e funcionar da forma que foram criadas, né? Certo. Você acredita que os ministros deveriam ter um mandato de prazo determinado? Sim. Eu tenho uma proposta que ministro do STF tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Pessoas com mais vivência, experiência e que hora quando chegar lá, ele vai ter uma bagagem suficiente para exercer. E como nós temos o limite de 75 anos, que é para aposentadoria compulsória, então, no caso, eles ficariam no máximo 15 anos. Né? E também defendo o fim da PEC da Bengala, que elevou de 70 anos para 75 dessa aposentadoria. O fim da PEC, ela não está em discussão no momento, mas aí diminuiria para 10 anos o prazo de mandato de um ministro desse. E daria mais opções para os jovens ingressarem no serviço público, no mercado de trabalho. Eu sou a favor de voltar para 70 anos a aposentadoria compulsória. Certo. E você acha, dentro dessa mesma linha, que, no mínimo, para se ocupar um cargo, seja ele de deputado, vereador, presidente, principalmente um STF, teria que se ter, no mínimo, uma formação acadêmica? E no caso do STF, ser, no mínimo, um juiz de carreira? Seria o ideal o cenário ideal, né? Mas a nossa legislação, ela não diz isso, né? Ela diz que para ser hoje um juiz ministro do STF, tem que ter
Notório saber. Notório saber jurídico e reputação ilibada, né? Então, nós ficamos assim num negócio um pouco nebuloso. Mas o ideal, sim, seria ser juiz de carreira, com certeza. E no legislativo, no judiciário, no executivo, é complicado também você exigir isso. Por quê? A nossa sociedade, ela não é formada apenas de letrados né? Então, ela tem que ter uma representação de toda a sociedade, né? Mas eu penso que tem que ter uma formação mínima para poder... Igual, por exemplo, no meu caso, eu sou advogado, eu sou agricultor, eu trabalho, eu sou ativista aí nas causas de cidadania há muitos anos, eu acompanho o judiciário e eu me sinto preparado para, caso eu for eleito, eu assumir essa cadeira e representar bem as pessoas que estão confiando essa procuração por 4 anos para que eu as represente, né? Então, assim, eu penso que o eleitor ele tem que puxar a ficha mesmo do partido, do candidato, ver o que a pessoa já fez para ter uma ideia do que ela pode fazer. Porque, por exemplo, eu sem mandato nenhum, só como cidadão, já consegui um monte de coisa legal para Franca, entendeu? Então, a gente tem que ver quem é a pessoa que está votando e, se caso ela também não for eleita, quem é o grupo político dessa pessoa que ela está ajudando a eleger também. Certo. E você falou que você é advogado, que está sempre antenado, né, no que está acontecendo. No seu ponto de vista, o foro privilegiado como ele está hoje, ele deve continuar existindo? Não. O foro privilegiado, ele tem que acabar. Talvez mantido só para o chefe do executivo, uma ou outra autoridade, porque ele virou uma espécie de blindagem, né? E tem outro problema também. Essas pessoas assim que são julgadas pelo STF, eles não têm nem o duplo grau de jurisdição, não tem nem a quem recorrer. Talvez o foro privilegiado até atrapalhe a própria defesa da pessoa. Então eu sou totalmente contra. Muita gente não pode ser processado porque ele está no curso do mandato. E o Novo também, ele pensa dessa forma e eu concordo plenamente. Nós temos que acabar com as regalias, privilégios de todas as formas e com muita transparência. Transparência pública é fundamental no que eu penso, no que eu prego. Certo. E você acredita que o fundo partidário também deva ser reduzido? Acredito. O Novo, inicialmente, ele não utilizava o fundo partidário. Hoje nós temos um pensamento um pouco diferente, apesar da proporção que o Novo recebe, é praticamente insignificante em relação aos grandes partidos como o PL, PT, e, se não me engano, eles vão ter 900 milhões cada um esse ano. O Novo acho que vai ter 30 milhões para o Brasil todo, né? E o que nós pensamos? Nós somos contra o fundo. Eu acho que é um dinheiro público que ele é mal dividido. Os caciques políticos ficam com a maior fatia disso, né? E em detrimento aos outros candidatos do partido que poderiam ser a renovação da nossa política. E isso tem um peso muito grande numa eleição, né? Então, mas enquanto a lei não for mudada, o Novo resolveu utilizar o fundo partidário, porque também a gente tem que ter as mesmas armas de paridade para tentar chegar lá para mudar a lei, entendeu? Então não adianta a gente ficar só no discurso e não ter os parlamentares suficientes para conseguir alterar isso. Mas eu penso que nós temos sim que diminuir ou acabar com esse fundo, que é muito dinheiro, é muita grana. Certinho. Vamos agora para o nosso 6º bloco, também com
dois temas geralmente indigestos, né? Que é saúde e educação. Indigestos, porém necessários. Claro. Né? E começando com a saúde, a gente sabe que o SUS, né? Eu posso dizer que é o melhor plano de saúde do mundo, porque é universal. Ele é universal, né, para todos os brasileiros. Mas, no seu caso, você acredita que ele precisa de mais recursos ou de uma melhor gestão para que possa trabalhar plenamente? Nós temos que melhorar a gestão do SUS. Por exemplo, na forma que está hoje, muitas pessoas ficam fora, mesmo tendo direito, né? Ela não tem um atendimento adequado e digno, né? A tabela SUS está totalmente defasada por muitos anos. E, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a tabela SUS paulista, onde o governo do estado complementa o valor que vem do SUS para que cirurgias sejam realizadas, atendimentos, que pague o valor real do procedimento, né? Então, assim, ele tem muito a ser melhorado. O SUS é um sistema interessante, que universaliza, está dentro das coisas que eu penso que o governo tem que administrar, que seja saúde, segurança e educação, mas o problema não está sendo falta de dinheiro, está sendo gestão, desvios. Hoje nós temos desvio até de verbas de saúde. É um crime acontecer isso no Brasil, né? Com certeza. E você defende a ampliação da participação da iniciativa privada na prestação dos serviços básicos? Defendo sim. Porque, por exemplo, hoje, se você pegar, por exemplo, a administração de um hospital, tem hospital aí que tem um orçamento maior do que muitos municípios. Então, tem que ser uma gestão eficiente, uma gestão profissional, e muitas vezes no governo isso não ocorre. Eles colocam cargos comissionados em locais que não devem ser. E hoje isso já existe. Por exemplo, muitas prefeituras, o próprio Estado, ele compra serviço. Então, por exemplo, aqui em Franca mesmo nós temos, a prefeitura compra serviço da Santa Casa, compra serviços do São Joaquim. Então eu penso que esse sistema seria o ideal. O SUS ela faz o repasse, porém as instituições privadas que executam efetivamente o atendimento. Certo. E agora a gente vai para a área da educação. Hoje a gente sabe que a educação brasileira ela teria tudo para dar certo, porém ainda tem uns gargalos educacionais que acabam puxando o Brasil no ranking educacional, puxando para trás, né? Você acredita que o modelo educacional brasileiro ele prepara adequadamente o jovem para a vida e para o mercado de trabalho? Não prepara, infelizmente. Isso aí é uma coisa que tem que ser mudada. Por exemplo, hoje na educação, aquela progressão continuada, onde não há mais reprovação, estão dizendo agora de acabar até com vestibular. Então, assim, eles não estão preocupados com a formação do aluno. Eles estão preocupados que a pessoa passe de ano e deixa de usar o sistema público, né? E não está preocupada se ela foi bem ou mal formada. Isso a pessoa ela vai sentir isso na hora que ela cair no mercado de trabalho. Onde ela percebe que não tem a mesma competitividade de um aluno, de um profissional que de repente estudou numa escola melhor. Pode ser pública também, não precisa necessariamente ser particular não, porque nós temos muita escola pública boa. Nós temos que mudar muito a questão do ensino das nossas universidades, porque hoje é até engraçado, né? Quem passa numa universidade pública, estadual, federal,
é justamente aquele que estudou a vida inteira numa escola particular. E depois ele tem a facilidade de estudar custeado pelo Estado, pelo governo. Então nós temos que mudar muita coisa para melhorar o sistema geral. E tudo que for nesse sentido, eu votarei favorável. Certo. E ainda nessa seara, você acha que o ensino técnico deveria ser uma prioridade nacional? Sim, o ensino técnico é uma coisa que vem a complementar uma falha, uma lacuna no ensino normal, né? No ensino básico, né? E o técnico ele capacita e ele está sempre levando coisas que o mercado precisa. Então não adianta nada você fazer um ensino técnico de um mercado que a demanda já não tem mais demanda, né? Então você tem que estar sempre atualizando com novos cursos, trazendo mais tecnologia, que o mercado absorve toda essa mão de obra. E a gente já vai caminhando para o final da nossa entrevista, mas tá né? muito cedo aí. Né? E agora a gente vai para o 7º bloco. Vamos lá. Eu falo uma palavra ou uma expressão e você fala o que significa para você. Então pode ser uma palavra ou se você quiser explicar, pode também. Tá? Franca. Trabalho. Brasília. Brasília, infelizmente, liga com corrupção. Democracia. Necessário. Impostos. Redução. Empreendedorismo. Vital. Liberdade de expressão. Necessário. Agronegócio. Potência. Família. Valores. Futuro do Brasil. Progresso. Muito bem. E agora, para encerrar, né, a gente sabe que Franca, a gente tem vários candidatos, né, disputando uma vaga na Câmara Federal. Mas eu falo olhando para o pessoal de casa. Sim. Por que o eleitor deveria escolher o senhor e não outro candidato? Olha, eu penso que eu quero ser o deputado que melhor que Franca já teve, sabe? Eu estou preparado para representar Franca no Congresso. Eu penso que Franca é carente de políticos. Todas as pessoas que passaram por lá, de repente, não trouxeram todo o potencial que eles poderiam trazer. Nós tivemos bons políticos também, não estou desmerecendo nenhum deles. Mas, principalmente hoje, com toda essa verba dessas emendas parlamentares, que nós temos, todos os parlamentares têm direito, né? Eu penso que Franca e região vai ganhar muito comigo lá. E também pensando nessa hipótese, que todas as pessoas que estão colocando seu nome à disposição, que as pessoas analisem tanto o próprio candidato quanto o seu grupo político, para que depois não seja traído, porque não existe, todo voto é útil, todo voto vai para alguém, mesmo se eu não for eleito, ele vai estar ajudando a eleger alguém, e que esse alguém não seja uma pessoa que vai trair o eleitor, tá? Então eu penso assim, se eu for eleito, Franca vai ganhar muito, eu tenho certeza disso. Quero ouvir a população, como é uma coisa que eu prego muito. Eu sou muito adepto a audiências públicas, tanto que essa semana eu consegui o presidente da Câmara atender o nosso pedido e fez aquela audiência pública sobre a bacia do Canoas. É uma coisa que já está em mim, eu tenho um pensamento coletivo, eu não tenho um pensamento individual. Eu aprendi a pensar coletivamente. Eu penso que quando está bom para todos, vai estar bom para mim também. E isso é uma coisa que nós precisamos mudar na nossa política. Certinho. Agradeço a você, Sidney Elias, né? E agradeço você também, que está aí do outro lado nos assistindo. E lembrando, né, que o Grupo RS e o jornal RS Connect estão sempre de braços dados com a democracia, né, para que você conheça os nossos pré-candidatos e vote melhor. Até lá.
posso deixar só a minha Pode, claro. rede social? Se puderem me seguir, é adv.sidney com Y, é meu Instagram, né? E também nós estamos com a nossa vaquinha virtual, que qualquer doação é muito bem-vinda, porque, como eu disse antes, o nosso partido é um partido que vai fazer uma campanha mais modesta, nós não dispomos de muito pouca parcela do fundão, né? Então, se quiserem contribuir com a minha campanha, será muito bem-vindo também. Certinho. Então, fiquem com Deus e até a próxima.